Muitas sociedades têm um conceito de fidelidade muito diferente do da maioria de nós. Mas há um lugar no mundo onde um costume local faz com que alguns homens ofereçam suas esposas a turistas como um sinal de força. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, damos uma olhada mais de perto nos Himba, considerados a tribo mais bonita da África e um dos grupos étnicos mais extraordinários do planeta. Os Himba, uma sociedade que constrói suas casas com lama e esterco, que não são lavadas com água, mas com fumaça de fogueiras com gordura de vaca e ervas aromáticas. Uma tribo que permite que os homens tenham muitas mulheres como um sinal de poder e que usem roupas exclusivas, ornamentos chamativos e, acima de tudo, pomadas em suas peles que lhes dão poderes mágicos para torná-los a tribo mais bonita da África. Preste atenção e não perca esse vídeo, pois garantimos que tudo nele vai surpreender você. E não se esqueça de se inscrever no Mundo Sem Censura para que você não perca vídeos tão interessantes como este que fazemos toda semana. Vamos começar. Bem-vindo ao mundo do povo Himba, uma das comunidades nômades mais fascinantes que reside nos desertos da Namíbia e é admirada em todo o mundo pela beleza estonteante de seus homens e mulheres. Na terra árida e desafiadora do noroeste da Namíbia, eles aperfeiçoaram uma cultura que equilibra uma estética única com a sobrevivência, mostrando que a beleza pode florescer mesmo nos ambientes mais inóspitos e que essa beleza também pode ajudá-los a melhorar sua qualidade de vida. Seu modo de vida nômade e seus rituais tradicionais, como o uso da pomada vermelha Otjize, são uma expressão de sua identidade única e um testemunho de sua resiliência cultural, com realidades surpreendentes como o empréstimo de esposas, ou suas casas feitas de esterco e lama, sobre as quais você aprenderá agora. Muito do que há de excepcional nos Himba tem a ver com sua localização remota e isolamento, o lugar em que eles têm sobrevivido ao longo dos séculos. Os Himba vivem na Namíbia, um país no sudoeste da África, que faz fronteira com Angola ao norte, Zâmbia e Botsuana a leste, África do Sul ao sul e o Oceano Atlântico a oeste. Essa localização estratégica faz da Namíbia uma encruzilhada de diversas influências culturais e naturais no continente africano, como os Himba. O clima da Namíbia é predominantemente árido, com grandes áreas desérticas, como o deserto do Namíbia ao longo da costa e o deserto do Kalahari no interior. O país é conhecido por suas chuvas mínimas, e isso tem a ver com uma das maiores curiosidades dos Himba, que é o fato de eles nunca se lavarem com água, sobre a qual você aprenderá mais tarde. Essa diversidade de geografia e clima resultou em uma paisagem única e deslumbrante que é ao mesmo tempo inóspita e de tirar o fôlego, características que têm muito a ver com as que definem essa bela tribo. Os Himba habitam a região noroeste da Namíbia, principalmente na árida e remota Kaokoland, uma vasta extensão de terra que se estende até a fronteira com Angola. Essa região é caracterizada por um terreno acidentado e montanhoso, juntamente com planícies desérticas que dificultam o acesso e a comunicação com áreas mais desenvolvidas do país. Esse isolamento geográfico em Kaokoland tem sido um fator crucial para a preservação da cultura Himba, protegendo-os de influências externas e mudanças culturais que transformaram outras comunidades africanas. E isso tem muito a ver com suas incríveis curiosidades e modo de vida. Se você quiser conhecer essa tribo, é bom saber que a viagem até as terras dos Himba é um desafio em si. Da cidade de Opuwo, a capital regional, os viajantes precisam enfrentar horas de caminhada em estradas de terra que serpenteiam por paisagens desérticas e montanhas rochosas. Essas estradas costumam ficar intransitáveis durante a estação chuvosa, agravando o isolamento da comunidade. Somente veículos todo-terreno são capazes de superar os obstáculos naturais do terreno, limitando o acesso aos assentamentos Himba, aqueles dispostos a suportar as dificuldades da viagem. Esse isolamento geográfico teve um duplo impacto sobre a comunidade Himba. Por um lado, foi uma bênção, pois permitiu que os Himba mantivessem suas tradições, crenças e modo de vida praticamente intactos ao longo dos séculos. Por outro lado,
apresentou desafios significativos em termos de acesso a recursos básicos, como serviços de saúde e educação, bem como apoio externo em momentos de necessidade. Apesar desses desafios, os Himba desenvolveram uma autossuficiência notável, adaptando-se ao ambiente hostil de Kaokoland e usando os recursos naturais disponíveis para sustentar seu modo de vida tradicional. Os Himba são um dos grupos étnicos mais famosos do mundo e, provavelmente, o mais distinto da África, algo que eles conquistaram por meio de sua aparência característica, caracterizada por uma pele de cor ocre e penteados trançados elaborados. Para se protegerem do calor e do sol, os Himba se cobriram durante séculos com uma mistura de gordura de vaca e ocre vermelho, que atua como uma camada protetora contra as intempéries e lhes dá essa aparência única e bela. Essa mistura também tem valor simbólico e cultural, pois representa a conexão com o gado, que é fundamental para sua vida e sustento. A população Himba é estimada em aproximadamente 50 mil pessoas, distribuídas principalmente na região de Kaokoland, no noroeste da Namíbia, e em algumas áreas do sul de Angola. Apesar de viverem em uma área geograficamente vasta e dispersa, os Himba conseguiram manter sua coesão cultural e social ao longo dos séculos. Sua população relativamente pequena, em comparação com outros grupos étnicos da Namíbia, torna-os particularmente vulneráveis às mudanças externas e às pressões do mundo moderno. No entanto, isso também torna sua cultura uma joia etnográfica de grande valor, profundamente respeitada dentro e fora da Namíbia. O idioma dos Himba é o Herero. Ao longo dos anos, o idioma Herero preservou muitas de suas características originais devido ao isolamento geográfico dos Himba, o que limitou a influência de outros idiomas e culturas em seu desenvolvimento. O Herero, como idioma, é um veículo essencial para a transmissão da cultura Himba. Por meio de sua rica tradição oral, os Himba compartilham mitos, lendas, histórias de ancestrais e conhecimentos sobre seu ambiente, garantindo que essas narrativas sejam transmitidas de geração em geração. Essas histórias não apenas educam os jovens sobre sua história e valores, mas também reforçam sua identidade como um grupo único dentro da diversidade étnica da Namíbia. Uma das maiores curiosidades dessa tribo são suas tradições polêmicas, pois entre os Himba, alguns costumes ancestrais permanecem intactos. Nessa cultura, a beleza não é apenas celebrada, mas considerada uma extensão da conexão espiritual com a natureza. Uma extensão que influencia profundamente aspectos de suas vidas privadas. Uma das práticas mais comuns e marcantes é a poligamia, na qual os homens, especialmente os de alto status, podem ter várias esposas. De fato, um dos maiores símbolos de poder e riqueza nessa tribo é o fato de ter mais de uma esposa, fato que tem muito a ver com a continuidade da comunidade e da família, pois fortalece os laços entre as diferentes famílias e clãs, o que contribui para a coesão social da tribo, além de garantir melhores colheitas e mais facilidade, pois mais descendentes garantem mais tempo e facilidade no gerenciamento das tarefas familiares. Mas talvez o costume que mais surpreenda aqueles que conhecem os mistérios dessa preciosa tribo seja o de emprestar esposas, um gesto de hospitalidade e respeito, pelo qual, em caso de visita de um hóspede ou amigo da família, o marido pode lhe oferecer a companhia de sua esposa ou esposas por uma noite, o que é consensual e considerado um símbolo de confiança entre os homens. Antes de entrar em detalhes sobre essa prática controversa, vamos começar conhecendo outras características e curiosidades exclusivas desse grupo étnico que darão a você uma melhor compreensão do motivo do empréstimo de esposas. Uma das maiores curiosidades que surpreendem aqueles que têm a sorte de visitar os Himba é a maneira como eles constroem suas casas. A construção das casas dos Himba é uma demonstração fascinante de engenhosidade e adaptabilidade em um ambiente tão implacável quanto o deserto de Kaokoland. Essas moradias, conhecidas como Ova-Himba, são feitas principalmente de esterco e lama, materiais que, à primeira vista, podem parecer incomuns para a construção. Entretanto, no contexto da paisagem árida, esses elementos se tornam uma combinação surpreendentemente eficaz.
O esterco, coletado do gado, é misturado à lama e usado para formar camadas espessas de revestimento que proporcionam uma barreira natural contra o calor extremo e as tempestades de areia. A técnica de construção é tão antiga quanto a própria cultura rimba e é executada com uma maestria que foi aperfeiçoada ao longo de gerações. As casas são construídas em forma de cúpula, com uma estrutura central de galhos e gravetos que é coberta com uma mistura de esterco e lama. Esse revestimento é aplicado em camadas sucessivas, cada uma cuidadosamente seca ao sol antes que a próxima seja aplicada. A camada final é polida para obter uma superfície lisa e uniforme que não só oferece proteção, mas também reflete a luz do sol de uma forma que parece quase mágica no ambiente do deserto. Essa técnica não é apenas funcional, mas também esteticamente distinta, dando às casas uma aparência exclusiva que se mistura harmoniosamente com a paisagem. O processo de construção dessas casas também envolve um profundo entendimento das propriedades dos materiais naturais e da arquitetura adaptada ao clima. O esterco, rico em nutrientes e com propriedades isolantes, ajuda a manter o interior fresco durante o dia e quente à noite, uma necessidade essencial em um ambiente com grandes flutuações térmicas. Esse método de construção reflete uma simbiose impressionante entre o povo rimba e seu ambiente, evidenciando uma compreensão intuitiva dos recursos disponíveis e das condições climáticas extremas. Além de sua funcionalidade, as casas de esterco e barro têm um componente cultural significativo. Cada casa é uma extensão do lar da família, adornada com desenhos e padrões que contam histórias e simbolizam a identidade do clã. As decorações no revestimento de lama geralmente são feitas pelas mulheres da família, transformando cada casa em uma obra de arte viva que reflete o orgulho e a tradição da comunidade rimba. Outra característica marcante dessa tribo é que eles nunca tomam banho, não porque não queiram, mas devido à natureza de sua geografia. Na Namíbia, a água é escassa e tão preciosa que, quando chove, é melhor armazenar esse bem precioso para outras necessidades, como a hidratação. No árido e seco território rimba, as chuvas são escassas e não há rios, razão pela qual o conceito de higiene é surpreendentemente adaptado às condições adversas do ambiente. Como a água é um recurso tão limitado aqui, os rimba desenvolveram um método exclusivo de higiene pessoal, que não requer água. Em vez de tomar banho, como é feito em outras culturas, os rimba empregam uma técnica que envolve o uso de fumaça. Para realizar esse ritual de limpeza, os membros da tribo acendem uma fogueira usando gordura de vaca e uma mistura de ervas aromáticas. Em seguida, eles ficam sobre as brasas para se expor à fumaça que emana, permitindo que ela penetre em suas peles e roupas, deixando-as imbuídas de um aroma característico e de uma camada protetora natural. Esse processo não só é eficaz na limpeza, mas também oferece proteção contra insetos e outros elementos ambientais. O uso da fumaça também tem uma dimensão cultural significativa, pois o ritual de fumar com ervas aromáticas é uma tradição profundamente enraizada na vida cotidiana dos rimba. Esse método de limpeza reflete uma adaptação engenhosa às restrições do ambiente e destaca a capacidade do povo rimba de usar os recursos disponíveis de forma inovadora. Além disso, a gordura de vaca e as ervas aromáticas não só têm uma função prática, mas também estão associadas a aspectos cerimoniais e à identidade cultural, destacando novamente a conexão dos Imba com suas tradições ancestrais. Pode parecer estranho que os Imba, reconhecidos como a tribo mais bonita da África, não tomem banho ou se lavem com água, mas eles o fazem, e certamente essa técnica usada por essa sociedade pode ter algo a ver com isso. Outro aspecto que torna suas mulheres mais bonitas são seus ornamentos. Nessa sociedade, as mulheres rimba são um exemplo da riqueza e da complexidade da cultura visual da tribo. Para isso e para se sentirem bonitas, as mulheres rimba são adornadas com uma variedade impressionante de joias feitas de metal e conchas de búzios, um molusco marinho nativo dessa área. Esses adornos não são meros acessórios,
mas têm um significado profundo dentro da comunidade. O número de tornozeleiras que uma mulher USA indica quantos filhos ela teve, servindo como uma espécie de registro visível de sua fertilidade e status dentro da tribo. Além disso, durante a puberdade, as meninas usam cintos de plástico que são trocados por cintos de metal após a primeira menstruação, marcando a transição para a vida adulta. Esses detalhes não apenas realçam sua beleza, mas também contam histórias pessoais e comunitárias, refletindo aspectos importantes de suas vidas e sua posição social dentro do grupo. Agora que você sabe mais sobre essa sociedade, é hora de descobrir a tradição mais controversa dos Rimba. Na cultura Rimba, o empréstimo de esposas é uma prática que reflete tanto a hospitalidade quanto a complexa dinâmica social dentro da comunidade. Esse sistema, embora possa parecer incomum do ponto de vista de alguém de fora, está enraizado em tradições culturais profundas. Em essência, quando um homem Rimba recebe visitantes importantes, como viajantes ou membros de outras tribos, ele tem a oportunidade de emprestar sua esposa ou esposas ao visitante como sinal de respeito e boas-vindas. Essa prática não apenas destaca a importância dos relacionamentos interpessoais e da reciprocidade na cultura Rimba, mas também serve para fortalecer os laços entre diferentes famílias e grupos. O ato de emprestar uma esposa não implica necessariamente uma transferência de propriedade ou uma perda de status para o homem que a oferece. Em vez disso, é visto como um ato de generosidade e confiança, que pode facilitar o estabelecimento de relações comerciais ou políticas entre os Rimba e os visitantes. Durante o tempo em que a esposa fica com o visitante, espera-se que ela mantenha um comportamento respeitoso e que a troca seja feita com cuidado para garantir que todas as partes envolvidas se sintam valorizadas e respeitadas. Além disso, essa prática reforça a posição da mulher como símbolo de prestígio e status dentro da tribo, pois sua companhia é considerada um valioso presente cultural. O empréstimo de esposas também reflete uma visão particular do papel da mulher na sociedade Imba. Embora o sistema possa parecer controverso, as mulheres têm um papel significativo e respeitado na tomada de decisões relacionadas a essas trocas. A participação e o consentimento da esposa são essenciais, e seu bem-estar e dignidade são priorizados no processo. Esse aspecto do empréstimo de esposas destaca a complexidade das relações de gênero na cultura Rimba, onde as práticas tradicionais coexistem com um profundo respeito pela autonomia e pelo valor das mulheres na comunidade. Neste ponto, aproveitamos a oportunidade para perguntar a você: com tudo o que você sabe agora, você passaria a noite com uma ou mais mulheres Rimba? Dormiria na casa delas ou se acostumaria a se lavar sem usar água? O que mais o surpreendeu nessa cultura? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que essa é a melhor maneira de nos apoiar e será muito divertido e interessante ler você nos comentários. Então, obrigado a você. É bom saber que a última palavra no empréstimo de esposas é sempre deixada para as mulheres Rimba, consideradas as mulheres mais bonitas da África. Como você está vendo, é importante observar que na sociedade Rimba, as mulheres desempenham um papel central e significativo em várias práticas culturais, incluindo a decisão final sobre o empréstimo de esposas, um sinal da autonomia e do respeito concedidos a elas em sua comunidade. Essa prática, embora controversa do ponto de vista de alguém de fora, é um reflexo do profundo senso de hospitalidade e confiança que os Imba compartilham entre si. No entanto, o mais importante é que são as mulheres Rimba que têm a palavra final nessas decisões, o que ressalta sua autoridade e status dentro da tribo. Esse poder de decisão demonstra que, apesar de viverem em uma sociedade patriarcal, as mulheres Rimba não são apenas figuras subordinadas, mas possuem uma voz forte e respeitada em assuntos importantes. As mulheres Rimba são consideradas as mais belas da África por causa de sua aparência distinta, marcada pela pele e pelos cabelos cobertos de otize, uma pomada vermelha feita de manteiga e ocre. Essa pomada não serve apenas como proteção contra o sol e os insetos, como mencionamos anteriormente, mas também é um símbolo de fertilidade e beleza.
o que contribui para sua aparência única e fascinante. Além disso, os penteados elaborados que elas usam, repletos de simbolismo cultural, juntamente com suas roupas minimalistas, mas ornamentadas, fazem com que elas se destaquem visualmente. Sua beleza não se limita apenas ao aspecto físico, mas também se reflete na força, na autonomia e na graça com que lidam com seu papel na sociedade Himba, combinando tradição e poder de decisão em um ambiente desafiador. Esse respeito pelas mulheres Himba e seu papel crucial na comunidade, juntamente com sua beleza física, que é admirada e respeitada, contribuem para que elas sejam vistas não apenas como ícones de beleza, mas também como pilares de sua cultura. Sua força interior, resiliência cultural e controle sobre seu destino as tornam verdadeiramente notáveis, destacando-se não apenas por sua aparência, mas também pela profundidade de seu papel na preservação de sua identidade cultural. As vestimentas e os festivais Himba são outra característica exclusiva da tribo Himba, com uma cultura única e uma profunda conexão com a natureza. As mulheres Himba são conhecidas por suas vestimentas distintas, que incluem túnicas de cores vivas e ornamentos elaborados. Essas vestes são frequentemente decoradas com uma mistura de materiais tradicionais e modernos, e o uso de ocre vermelho na pele e no cabelo é particularmente icônico. Ornamentos como colares, pulseiras e tornozeleiras também desempenham um papel importante, pois não só embelezam, mas também indicam status social e realização pessoal. Os festivais Himba, como o Festival da Colheita, são celebrados com danças e canções que homenageiam seus ancestrais e o ciclo da vida, integrando elementos de seu ambiente natural em seus rituais e celebrações. Em termos de crenças e religião, os Himba praticam uma forma de animismo que reflete uma profunda reverência aos espíritos da natureza e aos ancestrais. Os Himba veem o divino nos elementos naturais e na própria terra, integrando essas crenças em suas vidas diárias por meio de rituais e oferendas. Essa realidade tem muito a ver com o fato de que, nessas sociedades, o ciúme, o ego ou o sentimento de que as pessoas, as mulheres ou os maridos lhes pertencem, não são tão importantes quanto em outras sociedades, pois para os Himba não há nada mais importante do que viver com a natureza e seus ancestrais. A figura do homem leopardo, que representa os ancestrais e guardiões da tribo, é central em muitas cerimônias. Os Himba também acreditam na influência dos espíritos em sua vida cotidiana, e seus rituais geralmente são uma mistura de práticas antigas e crenças inerentes à sua cultura. A vida cotidiana dos Himba é marcada por uma integração harmoniosa com o meio ambiente e uma estrutura social única. Como você já sabe, eles vivem em habitações feitas de lama e esterco, adaptadas ao clima quente e seco do deserto, quase não têm água e se lavam de uma forma única no mundo. E seu estilo de vida nômade ou seminômade está intimamente ligado ao manejo do gado, que é vital para sua subsistência e status. Em termos de casamento, os Himba praticam uma forma de poligamia e empréstimo de esposas, o que pode parecer incomum do ponto de vista de alguém de fora, mas é parte integrante de seus costumes sociais. Essas práticas não apenas fortalecem a coesão social, mas também refletem um sistema de alianças que sustenta a estrutura da comunidade. Nessa sociedade, as mulheres têm um papel significativo na tomada de decisões e na vida comunitária, e sua educação se concentra na transmissão do conhecimento tradicional e das habilidades práticas necessárias para a vida cotidiana. Embora a educação formal possa ser limitada pelos padrões ocidentais, o aprendizado das tradições e da cultura por meio da experiência prática é altamente valorizado. Isso garante que as novas gerações mantenham vivas as práticas e os valores ancestrais e, ao mesmo tempo, se adaptem aos desafios modernos, e que, por mais estranho que possa parecer para outras sociedades, os Himba continuarão a manter suas tradições e seu modo de vida, para continuarem a ser reconhecidos como a tribo mais bonita da África. Do mundo sem censura, esperamos que a descoberta dos Himba tenha sido tão interessante para você quanto foi para nós.
Se assim for, não se esqueça de se inscrever no Mundo Sem Censura e deixar um comentário, pois você sabe que essa é a melhor maneira de nos ajudar e de nos ajudar a continuar trazendo o melhor conteúdo a cada semana. E não perca o vídeo que segue este para você descobrir o mundo conosco. Clique nele. Você vai gostar.